Censura não, caralho! Salve, salve, tripulantes! Eu sou o Jorge Obelix e hoje o programa é sério. Hoje nós estamos brabo com as putarias aí, com as cagadas aí, mano. É o seguinte, nós, os três tiozinhos nerd, viemos aqui hoje pra bater mesmo, né? João Nélio Neófito e professor João Paulo. Censura nunca mais, estamos aí, né? Impensável, impraticável em pleno 2019. Censura burra, censura de qualquer espécie, aqui não. Já que é para retomar o passado, é proibido proibir, como diria Caetano Veloso. Esse negócio de censura não tá com nada não. O que é isso? Voltando ao passado? Tá doido? E como vocês já perceberam, hoje o programa vai ser polêmico. Mas antes, né, não esquece aí de fazer a porra toda de sempre. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, toca o sininho, comenta nos comentários, faz tudo, dá like, já dá seu like já, porque o programa vai ser bom, não precisa esperar até o fim não. E roda a vinheta. Estamos de volta para falar sobre a putaria que aconteceu essa semana, né? Pra quem não se lembra, na semana passada, o nosso excrementíssimo prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, em plena Bienal, encasquetou com uma imagem do Icano, né, o filho da Feiticeira Escarlate, beijando seu namorado Hulkling dentro de uma HQ dos Novos Vingadores, né? E resolveu que ia empacotar tudo, que não. Primeiro ele disse que ia recolher tudo. E fez a palhaçada dele, fez o discurso homofóbico dele, e quis dar uma de autoritário. Você pode perceber que isso foi coisa mandada, né, cara? Porque entre milhares de livros dentro da Bienal, como quem foi achar um único desenho de dois rapazes se beijando entre todos aqueles milhares de livros, né? Justamente no stand da Marvel. Não, e assim, isso ele reflete uma coisa muito pior, eu vejo, no momento atual, Jorge. Eu vejo assim, um ódio, uma perseguição à cultura em geral, usando esse subterfúgio, aquela velha historinha de sempre, de proteger criança, de proteger a inocência, mas assim, você não se preocupa com violência, você não se preocupa com nudez gratuita, você não se preocupa com a violência do Rio de Janeiro, a gente vê na televisão todos os dias, mas isso vai causar o desespero do prefeito. Pô, peraí, será que esse prefeito não tem coisa mais importante para ir procurar? Será que o Rio de Janeiro não tem mais nenhum problema na vida para o prefeito resolver do que ir procurar numa página uma imagem que não tem nada demais? Mas é isso que dentro de um livro fechado, mas isso aí é o medo que a gente está vendo, não sei, depois o João vai poder completar, de pessoas quererem misturar as suas crenças pessoais com o Estado, com a legislação civil. E isso a gente já teve uma época assim, se chamou Idade Média, e não deu certo. Misturar as crenças pessoais, a crença de um grupo e impor a todos os outros, nós temos atualmente, se chama Estado Islâmico, não dá certo. O Brasil é um Estado laico. Não cabe um prefeito, um governador, um presidente, um juiz querer impor a sua visão religiosa sobre a sociedade no geral. É isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Não, cara. Eu acredito que quando a gente olha esse caso, ele é errado de tantas maneiras que fica até difícil achar um ponto pelo qual começar. Só para situar um pouquinho historicamente esse problema, né? O que ocorreu foi que uma mãe levou o filho na Bienal, ele comprou essa revista, depois ela viu essa revista, viu que tinha um casal, o Vulcano com o Hulkling lá namorando, e aí ela postou, falou que aquilo era uma coisa indignada, foi aí que chegou o conhecimento do Crivella, e aí ele, a partir desse momento, ele postou um vídeo falando que deveria ser lacrada, que ele estava determinando a lacração das revistas que ele tinha mandado, né? A Bienal lacrar as revistas com plástico preto, colocando que era conteúdo impróprio. Depois ele
associou a impropriedade do conteúdo à pornografia. Ou seja, aí que a coisa começa a ficar mais complicada. Como o professor João Paulo colocou, há uma questão séria. O Rio de Janeiro hoje é uma das cidades cuja administração pública é muito mal avaliada. Está lá embaixo na avaliação da cidade, né? A administração do prefeito ela é bem fraca, bem ruim. Ele não tem feito nada para contribuir para melhorar a situação. A alegação dele é de que falta recurso, porque os governos anteriores deixaram uma situação caótica, aquele velho papo de sempre, e realmente ser governante do executivo lá no Rio de Janeiro não deve ser muito bom não, né? Está todo mundo na cadeia. Mas o fato é que ele usou isso aí como uma forma também de moeda política, porque isso chamou atenção, tanto que ele está insistindo até hoje nas redes sociais, entrando com embargo de declaração, que é um recurso meramente formalístico no direito, para que você possa verificar se obscuridades no texto da decisão do magistrado, e está postando que ele continua solicitando em prol das crianças, porque isso está dando ibope para ele. Então, quando a gente está falando aqui, a gente tem que se expressar, porque nós, como os prepostos aí, ou como pivôs da cultura pop, nerd, a gente tem que se manifestar a respeito do caso, mas ao mesmo tempo é uma pena a gente dar visibilidade mais ainda para ele. Mas, João, e uma outra questão que pegou também, vocês devem ter acompanhado, sabendo da precariedade da denúncia daquela imagem em questão, né, porque é um beijo simples, não tem pornografia, não tem indecência, é uma coisa normal. O prefeito, para justificar o seu ato, e aí foi uma coisa baixa e ao mesmo tempo perigosa, eles pegaram a imagem de um livro satírico português, de duas gêmeas, é um livro na linha do Happy Friends, que mostra a imagem fofinha, coloridinha, mas com muita sacanagem. É um livro satírico, esse sim, voltado para adultos, proibido para menores, vendido em Portugal. Inclusive a foto que a prefeitura usa é uma foto que tem a etiqueta do preço do lado em euro e coloca no pedido pro STF como sendo vendido na Bienal. Os caras estão levando uma fake news num nível nunca imaginado. Você mandar uma peça jurídica para o Supremo Tribunal Federal da Nação contendo fake news é uma coisa que me deixa com muito medo. E os caras... Tá valendo de tudo nesse país. E os caras não procuram nem disfarçar, né, caralho? Esqueceram de tirar o preço em euro. Puta que pariu, mano. Cara... E é uma coisa assim que dá medo de você. O que pode vir daí em diante? Cara... Se os caras estão colocando um fake news para justificar uma posição pessoal, porque assim, não vamos ser hipócritas também. Nós sabemos que tem publicação que não é destinada para um público de menor idade. E o Jorge tem uma filha adolescente, ele sabe bem como que o pai age. Você também tem como que o pai age nessa situação. Você tem filmes que o menor de 18 anos não deve assistir por uma série de fatores, e isso cabe à família decidir. Justamente. Não deve vir do prefeito impondo a sua visão pessoal. Um exemplo, o Deadpool, né? Quantos pais quisiam mostrar o Deadpool, mas saiu classificação indicativa de 18 anos. Tem violência, tem sexo, tem palavrão. É uma coisa que se o pai quiser mostrar para o filho, ele vai mostrar, ou não, mas aí compete à família. Mas nós sabemos que no caso do Deadpool é uma obra feita para maiores de 18. O próprio filme do Logan é uma obra de arte, mas saiu com uma classificação indicativa de 18 anos. Então, pela violência. E cada pai sabe a cabeça do seu filho, entendeu? E vai cada pai. No caso, eu, por exemplo... Essa HQ em específico, ela não é uma Turma da Mônica, porque é para criança de 6 a 10 anos. Não! A classificação indicativa dela já é para maior de 14 anos. Ou é 16? Quem vai comprar é o pai e a mãe. Quem vai deixar ler ou não é o pai e a mãe.
É 16, não é? Família. Não é 16? Eu ouvi falar que era 16, mas não tenho certeza, não. 16. Eu também, mas assim, aí o que eu pego é, eles não defendem tanto o direito da família escolher o que a criança vai consumir ou não. Por que então que quando é do interesse deles, eles querem impor a sua visão? Eu sempre assisti tudo quanto foi série de TV junto com a minha filha. Né? O professor João Paulo conhece minha filha, já foi professor dela e tal. E ela sempre teve a cabeça muito à frente da própria idade. Mas, por exemplo, quando eu comecei a assistir Game of Thrones há 10 anos, cara, ela quis assistir comigo. Eu falei, não, esse aqui não dá. Esse peraí que não dá. Agora, recentemente, ela perguntou pra mim, pai, agora eu já posso assistir? Eu falei, agora já pode. Ela tem 18 já? Não tem. Mas eu, como pai, avalio que ela já tem cabeça pra assistir, entendeu? Então cabeça pra assistir. Então eu tenho certeza que você vai estar junto, você vai debater com ela, vai tirar as dúvidas. É a criação que você está promovendo para ela. E aí, assim, você querer, porque eu não concordo com o que dá, eu vou mandar proibir Game of Thrones da TV? Professor João Paulo, tem uma outra coisa também, né? O Jorge até conhece esse assunto melhor do que eu, que a gente já conversou sobre isso em outras conversas até privadas. Tem aquele famigerado Código dos Quadrinhos lá dos Estados Unidos, né? Da década de 50, 60, lançado lá pelo tal do Frederick Werthmann, né? Que falava que os quadrinhos eram corruptores, né? Da moral infantil, né? E que aí surgiu aquele Código dos Quadrinhos que censurou as revistas, né? O Batman passou a ser aquela coisa mais cômica, teve que começar a criar aqueles personagens, os ajudantes, né, os sidekicks lá, os... Na verdade... O Superboy... Na verdade, deixa eu retificar aqui. Para amenizar. Deixa eu só retificar, João Nélio, Não é um código que proibia, que censurava os gibis, tá? Nos Estados Unidos a coisa não funciona assim. Não era censura, não. O governo não consegue censurar. O que aconteceu foi que esse arrombado desse psicólogo aí escreveu um livro ultraconservador falando que quadrinho estava deteriorando a juventude americana, que as crianças iam virar tudo marginal, que as gangues eram culpa dos gibis e etc e tal. E isso assustou os pais, assustou a população em geral, que resolveu parar de comprar. Então não houve censura oficial. O livro chamava Sedução dos Inocentes. Exatamente. Sedução dos Inocentes. Exatamente. Mas aí, só para concluir... As editoras, né, para não perderem o público, para não perderem a venda, em conjunto criaram esse código, né, exatamente, bacana. e se autocensuraram. Então, lá não teve nada a ver, não teve prefeito, presidente, governador tentando censurar. Elas próprias se autocensuraram porque viram que era isso que a população queria. Não, então bacana essa situação, foi fantástico, por isso que eu falei que você sabia mais desse assunto que eu. E aí, agora, o que a gente está acontecendo agora, a coisa é tão séria, porque olha só, a gente não queria entrar muito nessa questão política, mas tudo que diz respeito à questão nossa aí, cultural e pop nerd, nós vamos entrar. Então pensa bem, já foi dito que a Ancine, se não tiver filtro, ela pode ser até fechada. E a Ancine é uma coisa extremamente importante para que a gente continue tendo fomento à cultura no Brasil, porque o cinema brasileiro, na década de 80 para 90, praticamente acabou. E foi graças à Ancine também, né? Antes não era Ancine, tinha outro nome, mas depois transformou em Ancine, que começou a ter esse fomento à cultura novamente, porque senão o cinema brasileiro tinha acabado. Na década de 80, só para vocês terem base, metade da produção nacional da década de 80 era de filme sexo explícito. Então, só na década de 90 que começou de novo, aí depois veio a 2000 com as sagas. Mas olha só, um adendo aí, João. Só fazer um adendo nessa questão que você está colocando no cinema. Se a gente pega aí de 94 para cá, que de 94, com o Quatrilho, né, a primeira vez que um filme brasileiro foi indicado ao Oscar, depois lá do Pagador de Promessas, depois O Que É Isso, Companheiro, Central do Brasil, o Cidade de Deus. Então, o cinema brasileiro... Carandiru! Uma retomada, Carandiru, e tu olha aí, depois veio Tropa de Elite, e todos esses grandes nomes do cinema nacional, né, que foi resgatado. E assim, quando a gente fala de cinema,
E aí, só fugindo um pouquinho, mas entrando também, o filme que deu polêmica, o filme da Bruna Surfistinha deu polêmica. Vai investir dinheiro para fazer isso. Cara, eu posso não concordar ou não achar legal a história, mas a gente tem que reconhecer que esse filme gerou emprego, gerou renda para o país, deu renda para cinema, tem série de TV, tá gerando riqueza, tá gerando produção de cultura. E outra, cara, não é simplesmente pornografia, não, é uma autobiografia, caralho, ela escreveu um livro. O máximo que o filme mostra são seios de mulher nua. A Bruna Surfistinha, pra quem não sabe, é uma garota de classe média que se tornou prostituta pelos erros da vida, né, tal. E na época dos blogs, né, cara, ela resolveu registrar, né, num blog, né, sobre pseudônimo, né, o nome dela não é Bruna Surfistinha, né, é Raquel, não me lembro o sobrenome dela agora, mas é Raquel alguma coisa, ela com o pseudônimo Bruna Surfistinha começou a fazer uma espécie de diário da vida dela como prostituta, tal, contando tudo que acontecia e tal. E depois o blog foi muito acessado e virou um livro que se chama O Doce Veneno do Escorpião. E depois um filme, cara. Não é pornografia. E também, Jorge, eu acho que o grande perigo da cultura, da arte, da música é a questão, quando eu não gosto de um gênero cultural, de um gênero musical ou de um gênero de filme, é uma coisa. Eu não gosto, portanto, ninguém mais pode ter acesso, aí é muito perigoso. Porque se eu não gosto de funk, eu vou querer proibir no Brasil inteiro? Eu não gosto de arte moderna, eu vou proibir que se faça exposições? Qual é o parâmetro para que o gosto pessoal, a opinião pessoal de algumas pessoas seja a regra? Isso é muito perigoso, porque a arte ela deve ser livre. Enquanto você não gosta de uma coisa, você é livre para não gostar, para não consumir, para não ler, para não assistir. Tá passando Lanterna Verde na TV, eu vou fazer um protesto, ela tem que tirar essa coisa do ar, que isso aí não presta? Não, eu não vou assistir, é ruim? Não vale nada, não vale nada. Mas é o meu gosto, tem quem goste. É que nem aqueles caras, né, cara? Aquelas crianças de 12 anos, né, 13 anos, os grupos nerd aí pelas redes sociais. Aí o pessoal tá discutindo sobre uma série qualquer, sei lá, né, Supergirl. Aí o cara entra e fala, essa série é uma bosta, tem que cancelar. Mano, cancelar por quê, caralho? Se você não gosta, muda de canal. Tem quem gosta, né? É a coisa mais estúpida que você pode falar. O que eu tava querendo, só pra concluir aquele raciocínio que eu comecei, que foi bom que já abriu, mas aqui, então tem o negócio teve o negócio do quadrinho, teve o negócio da Ancine, que inclusive aí já fica pior ainda, porque aí já entra a questão religiosa, né? Porque a indicação é de que seria colocado um diretor da Ancine terrivelmente evangélico. Não sei o que é isso. Também não sei. Exatamente, que é alguma coisa complicada, né? Porque é um aparelhamento ideológico, não apenas político, mas ideológico, com todo o respeito que tem que se ter à religião. Não é uma crítica à religião, mas uma crítica de que o fato de ele ser terrivelmente evangélico não significa que ele vai ser um bom administrador. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Significa que ele vai censurar tudo. Vocês ficaram sabendo, mas teve um curta-metragem de 14 minutos que saiu no YouTube, onde encena-se um suposto sequestro da filha do ministro chamado Sérgio Mauro, e que ela estava sequestrada para exigir a liberdade do Luiz Jararaca da Silva. Ou seja, um filme parodiando a situação atual, né? Lógico que Sérgio Mauro tem a ver com Sérgio Moro, e os Luiz Jararaca da Silva tem a ver com Luiz Inácio da Silva, né? Com Lula. E o ministro, efetivamente, Sérgio Moro, mandou a Polícia Federal investigar. Ou seja, novamente um ato que é complicado, porque logicamente é um filme satírico, um filme de humor, caído para o humor, por mais que tenha uma pegada até mais pesada no filme, mas é logicamente uma ironia. Mas a ironia, e aí você coloca essa situação, eu lembro bem aquela crise que deu
do filme do Seth Rogen, a entrevista. E o plot do filme era fazer uma entrevista, um programa de humor dos Estados Unidos consegue uma entrevista com Kim Jong-il e indo pelo Kim Jong-un, né, o atual. Kim Jong-un, ele aceita a entrevista, que ele é fã do programa, e a CIA contrata os caras para matar ele. Ó, vocês vão fazer a entrevista e vão matar o Kim Jong-un. E deu toda aquela treta com a Coreia do Norte, né? Mas é um filme, é uma paródia, é uma comédia, né? Recentemente, não sei se vocês assistiram o Years and Years da HBO. Tenho visto alguns episódios. Só assim, não é spoiler, mas no primeiro episódio já, eles fazem uma passagem de tempo. E na passagem de tempo, de 2019 até 2024, a Angela Merkel morre. Eles colocam Angela Merkel. A Alemanha está de luto pela chanceler Angela Merkel. A Merkel vai fazer a HBO tirar do ar a série? Mandar a Interpol, né? Mandar a Interpol. Então, assim, a arte, ela deve ser livre. Isso, desde sempre. Nós já tivemos períodos em que a arte foi controlada por forças políticas, religiosas, e não deu certo. Não dá certo. Não dá certo. No caso do quadrinho, se eu tenho uma visão religiosa pessoal, eu vou conversar com meu filho. Eu vou dizer, você não vai consumir isso aqui. Nossa visão. Mas dentro da casa, dentro da conversa da família, dentro do diálogo do grupo, claro que a visão religiosa, a questão religiosa é um fator extremamente importante na sociedade brasileira e nós não podemos negar isso. E também que cada família tem a sua liberdade de educar o filho, educar a criança dentro da sua visão religiosa na sua casa. Mas eu não vou poder impor a minha visão, minha noção de mundo para o resto da sociedade. Isso é censura, não tem outro nome. Mas agora vamos... É censura ou não é, Jorge? Claro que é censura. Mas agora vamos à parte boa disso tudo, né? Porque isso tudo, no final das contas, se revelou um tiro no pé do imbecil do prefeito, né? Porque... só pra situar, assim que ele postou o vídeo, né, no Twitter, né? Esse pessoal mais raivoso, esse pessoal mais espumante prefere o Twitter, né? Esse pessoal que vive espumando pelo canto da boca, né? Esse pessoal mais cheio de ódio, né? O Twitter é a rede social do ódio, né? Hoje em dia. Eu cansei tanto do Twitter. Né? E assim, ele postou lá no Twitter e 1 hora depois a edição estava esgotada. Ele falou que ia mandar os fiscais lá recolher a porra do gibi, vendeu tudo. E assim, a Bienal, inclusive, teve venda recorde esse ano, né? Sim, só o Felipe Neto, aí comprou 14 mil edições. Né? Só o Felipe Neto comprou 14 mil livros LGBTQ. Aí ele colocou... Não, o moleque é foda, cara. Vamos 3, bater palma pro moleque, ó. Ele soube, foi o rei do marketing. Ele soube usar, né? E assim, eu acho que a forma de tratar isso foi tão louca, tanto pelo prefeito, depois a mídia, que daí o pessoal viu que era uma coisa tão boba. Porque quando o prefeito falou, onde já se viu, tem que queimar, tem que tirar, porque isso não pode, vai acabar com as crianças, o pessoal pensou, nossa, mas é uma cena, né? É o que o João fala, é a orgia do The Boys lá, né? Aí quando aparece a imagem, é tão pinhenha assim, é tão coisa que todo mundo já viu. Parabéns também, Parabéns também. É uma imagem interna. Parabéns também. Agora. Mas você entende que pelo estardalhaço que ele fez,
Primeiro, ó. Começou a falar, não, é coisa pesadeira quando aparece aquilo. O pessoal olhou e falou assim, só Não, isso? foi um tiro no pé, porque primeiro, cara, eu acho que nenhum décimo, nenhum milésimo das pessoas que viram a imagem teriam visto se não fosse o Crivella. Se não fosse o... Parabéns Porque... à Folha de São Paulo, que teve a coragem de colocar a primeira página inteira com a foto dos dois se beijando, né, cara? Foi lindo isso, cara. Todo mundo viu, ninguém ia ver. Toda a imagem, todo o Facebook, todo o Twitter, tava lá a imagem. Então quem não queria ver, Viu? teve que ver na marra. Então foi muito louco, porque assim, ele não queria que ninguém visse, ele queria que proibisse. A hora que ele foi proibir, quem não queria ver, viu. Mas aí que tá o problema. Isso aí acabou o seguinte, isso realmente virou uma moeda política para ele, como a gente falou no início. Porque o que acontece? Ele aproveitou isso para poder ficar pregando, e eu estou usando a palavra pregando sem ironia, porque ele realmente era pastor antes de se tornar prefeito. Ele estava pregando para o nicho dele, para aquele nicho, núcleo duro que a gente chama, né, na política, né? Então ele estava indo para aquele grupo, agrupamento dele específico, naquele grupo. E é muito triste, porque há um pensamento vigente nessa comunidade, né, em outras agremiações religiosas também. Aqui não é crítica à religião, mas ao pensamento fundamentalista, ao pensamento não anacrônico, né, não atualizado, é que há a crença de que uma criança ou um jovem assistir a uma cena homoafetiva, de afeto entre gay, isso vai provocar nele, imediatamente, um desejo de ser gay, uma vontade de ser gay, ou então vai mexer com ele e ele vai querer ser gay porque ele viu aquilo. Sendo que não é isso. A inclinação sexual, a predisposição sexual da pessoa, ela se manifesta muito cedo. Eu trabalhei com algumas crianças que com 6 anos de idade, quando eu fazia aquele desenho para a família, né, se desenhava metade menino, metade menina, com 6 anos de idade. Ou seja, desde cedo já demonstrava qual que é a sua inclinação. E não vai ser uma imagem que vai provocar isso nele, que vai transformar. Isso é uma visão, infelizmente, que é preconceituosa mesmo. Foda, cara! Uma visão, por exemplo, simplesmente para poder conseguir se firmar naquele núcleo de apoio. Sim. Ele ganhou muitas fichas com a comunidade dele, aí, com a comunidade evangélica, com um pensamento mais conservador, né? Porque na verdade, ô João Nélio, eu pensava que era assim também. Você via beijo gay, virava gay. Eu cresci lendo história do tio Patias e até hoje não tô nadando em dinheiro, caralho. Olha que eu queria ter me contaminado com o tio Patias também, viu? Também, eu queria estar agora mergulhado até aqui em moedas de ouro, que eu não sei como aquele pato pulava aí. E não quebrava o pescoço, né? É uma coisa muito maluca essa questão de você fazer o fatalismo. E aí eu pego uma discussão que sempre surge também com a questão dos videogames. Que toda vez que tem algum tiroteio, tem alguma coisa mais extensa, para quem que vai ser a culpa? Videogame. O pessoal parece ter uma ideia muito tão fechada, tão não científica, tão burra, que querem achar uma resposta fácil para as coisas. Não, cara! Fizeram isso com Matrix, você lembra com Matrix? Fizeram com Matrix. Falaram que os massacres eram provocados pelo filme Matrix. Então assim, você querer pegar uma sociedade com todos os seus problemas, mas achar uma explicação, e geralmente a explicação mais fácil, e é a explicação que agrada uma mentalidade atrasada. Então, e sobre a parte do videogame, eu tenho uma história bem interessante pra gente ver que as crianças não são tão inocentes assim como vocês pensam que são, não são tão burras como o pessoal faz parecer, que aceita tudo que vê, né, cara? Eu tinha uma lan house, né, lan house de videogame, essas que ainda são populares em cidade pequena, né, ou eram até uns anos atrás, agora não tem mais nenhuma também. Mas enfim, tem o famigerado, eu tinha o famigerado GTA V, logo que saiu, né, a molecada fazia fila pra jogar, né, e outros jogos de tiro e tal. Aí de uma vez, cara, eu tava na porta da lan house, tinha um moleque jogando, aí o moleque acabou de jogar, o moleque tinha 4 anos de idade.
O moleque chegou todo empolgado pra mim. Ô Jorge, eu dei um tiro na cabeça do meu irmão. Aí, né, cara, eu quis tirar uma onda com a cara do moleque. Falei, mano, por que você fez isso? O que sua mãe vai pensar, cara? Sua mãe vai ficar triste, você matou seu irmão. Ele, não, Jorge, no jogo. Você acha que eu ia tirar de verdade da cabeça do meu irmão? Foi no jogo. Falei, ah, bom, então tudo bem, né? Mas pra você ver, cara, eles não são tão burros assim, sabe? Não, e assim, ô Jorge, eu dou aula para adolescentes, né, de 11 anos para cima até o ensino médio, e isso eu concordo com você. O adolescente, o jovem, essa geração de políticos, essa geração atrasada, uma mentalidade retrógrada, eles apostam na burrice do adolescente. Eles querem tratar o adolescente como um ser idiota. E o adolescente, ele é um ser pensante, ele é um ser crítico, ele é um ser que tem uma compreensão de mundo. E você pegar um adolescente e falar, você vai ver aí uma imagem dos dois heróis se beijando, vai virar gay, eles vão rir da cara de qualquer um que fala isso. Eles já têm uma compreensão de mundo muito melhor do que o que a gente pensa que eles têm. E que a gente tinha, né? Pensa que ele tem. E que a gente tinha na cidade, né? E que a gente tinha na cidade também. Mas, assim, e nem isso. Porque assim, quando nós éramos adolescentes, e eu fui adolescente há menos tempo que vocês dois, né? Mais ou menos. A gente também, sim, a gente sabia separar, né? E aí o pessoal fala, ah, mas hoje em dia que tem desenho violento. Gente, eu cresci vendo um Pica-Pau dando beijo na boca, se vestindo de mulher e colocando a perna na beira da estrada para pegar carona. O Gaguinho dando tiro na cara do Patolino de virar o bico para trás. Então, pra resumir tudo isso, só tem uma coisa pra falar. Censura não, caralho! Censura não, mano. Não pode censura. De jeito nenhum. De nenhum tipo. Entendeu? Tem que deixar passar, tem que deixar publicar, tem que deixar jogar. Cada um tem que ter discernimento para orientar os seus filhos sobre o que é certo e o que é errado, ou sobre o que você acha certo ou o que você acha errado. É bem por aí. E aí, assim, eu vou pegar até o discurso desse grupo político mesmo. Quem deve dizer o que pode ou o que não pode para o filho é a família, é o debate, é o acordo com a família, é a dinâmica ali, o diálogo, a conversa, porque proibir nunca é proibido, como o João citou no começo, é proibido proibir. Tudo que é proibido chama atenção. Então é muito melhor conversar, fazer um diálogo, dizer o porquê sim ou porquê não, numa forma franca, inteligente, honesta, do que você querer proibir de acordo com a sua visão de mundo, para que ninguém mais possa ter acesso. Então eu acho que a censura, jamais. Claro que, aí eu vou colocar um parênteses, Jorge, que tem algumas coisas que não são censura, são crimes. Lei de racismo, homofobia, xenofobia, discurso de ódio, proibir material com esse tipo de elemento não é censura, é coibir um crime. Sim, isso aí é minha opinião. Se a tua opinião é uma opinião racista, homofóbica, xenófoba, preconceituosa, ela é uma opinião de merda. Agora, se a tua opinião é uma opinião que não ofende, que não agride, que não é um crime, a arte ela não pode ser censurada. E ela deve ser filtrada por quê? Porque quem tem interesse. Pela família, pelo responsável, num diálogo aberto, franco e honesto, que é a melhor coisa que tem. Você criar um adolescente, criar uma criança com uma proibição burra, eles não são tão burros quanto a gente pensa. Eles não vão aceitar a proibição pela proibição. E eles vão querer saber o porquê. Igual o exemplo que o Jorge falou. A Isis não quis saber por que não podia ver o Game of Thrones. Se vocês tinham um diálogo aberto, franco, honesto, ela não esperou? Esperou. Né? Então, agora se você falasse, não vai ver e pronto, e não desse uma explicação, não desse uma conversa, o que ela teria feito?
baixado lá e assistido. E seria muito pior. E eu acho, assim, eu queria acrescentar nessa discussão que eu acho que a questão do preconceito contra a homossexualidade ainda é algo muito triste na nossa sociedade. Há uns anos atrás, a revista dos X-Men veio na capa com uma cena em que o Wolverine beijava a Jean Grey, um beijo efusivo, e ele ainda estava sem camisa, e ela com as pernas em cima dele ainda, ele segurando a perna dela, uma cena muito mais... Eles não estavam assim, beijando, eles estavam quase lá, né? Uma cena muito mais erotizada, até se for olhar, do que a cena do beijo do Cano com o Kling. E estava na capa da revista. Então, assim, o problema foi exatamente ser um beijo homoafetivo. O que mostra esse preconceito ainda arraigado. E eu acho que isso é algo que a cultura nerd, a cultura pop, pode contribuir muito. Essa geração nova que consome isso é bacana, porque nós temos já muitos heróis, super-heróis que são assumidamente gays. Nós temos agora um grande papo é a bissexualidade da Mulher Maravilha, que até a Gal Gadot se manifestou nas redes sociais atualmente, falando sobre isso. Que é lógico, gente. Mulheres imortais, amortais, né? Mulheres amortais vivendo numa ilha durante milhares de anos. Centenas, né? Milhares de anos, né? Desde a época da Grécia lá, vivendo juntas na ilha, sem relacionamento afetivo. É bobagem. Lógico que ali elas tinham que, sem homem, elas tinham que relacionar entre elas. Então, são umas coisas lógicas, né? Que o pessoal agora está acordando. É muito triste esse cenário todo. É muito triste. E uma outra coisa também. Não dá para misturar, né, professor? Só para concluir, não dá para misturar isso. Política com religião, com sua ideologia pessoal. Não dá. Nós somos uma sociedade plural e as pessoas têm que começar a acostumar com isso. E aí, João, um recado também pro nerd mesmo, o cara que lê X-Men, que assiste os filmes da Marvel. Cara, se você ainda é preconceituoso, queima tudo que você tem de X-Men, queima tudo que você tem de Vingadores. E queima a rosca também. Ah, caralho, vai queimar a rosca também, porque, você tá com vontade. Se você quer ler X-Men sendo preconceituoso, você é um babaca. Não tem. Você pega a própria origem do X-Men. Quando Stan Lee cria os personagens, ele cria o personagem para fazer uma crítica ao preconceito burro. O X-Men, o mutante, é uma catarse do Stan Lee sobre o negro, sobre o homossexual, sobre o imigrante que sofre preconceito. Então, o nerd preconceituoso é um cara que não entendeu merda nenhuma que leu até hoje. Exatamente. Que nada disso que ele está vendo, ele está entendendo. Então, para aí. Abra essa cabeça, vamos entender que a vida pessoal do outro não me diz respeito. O preconceito é isso, eu queria que a vida do outro me diga respeito, não diz. Eu vi um meme do Facebook que eu achei incrível para esse momento. Vive tua vida. É exatamente esse o recado. É escrito lá errado, mas está escrito errado, mas está certa a mensagem. Vive tua vida. E pronto. Só mais uma coisa, ó. Antes que você, bolsominion do caralho, venha aqui nos comentários chamar a gente de bando de ateu, você é o que mesmo, João Paulo? Sou católico, praticante, sou agente de pastoral. Cristão. Mas eu não sou burro. Cristão. Eu não sou burro. Cristão, mas eu não sou burro. Eu tenho uma consciência que misturar religião e Estado, misturar religião e política partidária não deu certo em nenhum momento da história. Nenhum momento. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ponto. Cada um cuida do seu campo. E outra coisa, quando teve aquele atentado lá no jornal francês, vocês lembram, né? No Charlie Hebdo, né? Charlie Hebdo. Exatamente. Quando teve aquele atentado, teve um repórter norte-americano que foi na televisão e falou uma coisa muito fantástica. Olha, se você que está querendo matar as pessoas porque elas não concordam com a sua religião, não são da sua religião, lembra de uma coisa. Se ela, para você, já está condenada ao inferno, significa que ela está condenada pro resto da eternidade a ter que sofrer no inferno.
Então, não é você que tem que encurtar isso, deixa isso para Deus. Deixa para Deus. Se ele vai queimar no inferno, é problema dele com Deus. Você não tem que antecipar isso, o cara já está condenado à eternidade de sofrimento. Deixa ele. Não tem que ser mais do que Deus. Então, eu acho que esse é um recado que é fantástico, que tem que ser dado. Cultura é cultura, quem não quiser ver, não veja. Você não gosta de filme de terror, não assista. Você não gosta de determinadas rádios, você tem como. Ou você tem playlist específica que você faz só para você. Fica na sua vibe, mas não condena o outro. A arte liberta, o conhecimento liberta, a cultura liberta. Exatamente. Dessa jaula que a gente vive preso, de uma mediocridade cultural. Se permita ser livre com a cultura, com a arte, com o conhecimento. É isso que é... João. Oi? E como é que você falaria mesmo? Censura? Censura não, caralho! Porra! Só vou citar mais uma vez, tá? O Felipe Neto, né? Vai que ele compartilha esse vídeo, né? Então eu vou citar ele de novo, né? Aí, Felipão, ó. Vai lá, Então, Felipe, dá uma força pra gente. Mas são atitudes como a dele que ajudam, né, sabe? Porque eu vi muita gente criticando ele, falando que ele tá, né? Ele tá... Como é que se diz a palavra agora? Fugiu, caralho? Que ele está demonizando nossas crianças, né? Alguma coisa assim, que ele está deturpando a mente. Não, uma hashtag paz contra Felipe Neto. Então, cara, não, é atitudes como a dele que ajudam a enfrentar essa porra desse preconceito que hoje vem de cima, cara. Vem do homem mais alto, do homem no cargo mais alto do país, que é o Bolsonaro, cara. E aí uma coisa assim, você quer falar mal de alguma coisa, você quer falar mal do Felipe Neto, quer falar mal do que for, vá ver primeiro. Não fale mal pelo que você ouviu falar. Não caia em fake news, não caia em corrente de WhatsApp. Não seja burro. Quer falar mal? Então assista o Felipe Neto, assista os vídeos dele, leia os twitters dele. Aí você pode concordar ou não com a visão dele, mas com conhecimento de causa. Não tem uma preconcepção. Sim, você quer julgar o livro o HQ da Marvel, dos Vingadores, Acusada das Crianças, vai lá, compra o arco dos Vingadores e leia. Leia, estuda o personagem, vê como que é construído, como que é colocado na história. Aí depois você pode falar, é uma bosta, não gostei. Mas você falar que algo é ruim, que você não concorda, que você quer que se extinga da face da terra, sem conhecer, é burrice. E burrice se combate com conhecimento e com cultura. Não deixa a burrice tomar conta. Tenham conhecimento e a arte e a cultura libertam. É isso aí, esse foi mais um Arena Nerd Trip. Se você gostou, se inscreve no canal, toca o sininho, aquelas porra toda que eu já falei no começo. Assiste também aos outros programas, tem aí o Que Merda é Essa, tem o Dom Giovanni Responde, as críticas do Dom Giovanni da Aline, né, Nerd Trip Kids, um monte de programa legal no canal. E eu queria aproveitar para fazer um jabá do meu canal pessoal. Vou perguntar aqui pro meu amigo Neófito, né? Neófito, você como administrador do site, como responsável pelo departamento jurídico do Nerd Trip, você me autoriza a fazer um jabá? Autoriza, pode ser, autorizado. Não vou ser processado pelo Nerd Trip não, né? Não. Então tá. A gente falou sobre esse tema mais politizado hoje, porque tem tudo a ver com o tema do canal, né? Que é o cultura, né? De pop, né? Quadrinhos, livros. Como mexeu diretamente com isso, a censura, nós resolvemos fazer esse programa, mas o tema política, religião e tal, é um tema que a gente costuma evitar no Nerd Trip, né? Por motivos óbvios, tal, não é o viés do canal, né? Mas eu tô lançando um canal que vai focar mais nisso, que é o República Feudalista do Brasil. Ali é onde eu vou provar que o Brasil já está na Idade Média de novo, né? Já retrocedemos. Que medo. Né? Pô, já virou colônia de exploração, já estamos queimando a floresta, já estamos matando o índio. O que mais falta? Falta a peste negra voltar, mas no lugar da peste negra tá voltando o sarampo, que dá na mesma, vai matar todo mundo de qualquer jeito. Então, Idade Média chegou de volta, né? É isso. O canal estreia na semana que vem, não deixe de assistir. República Feudalista
do Brasil. E até o próximo programa e tchau. Tchau. Vai. Virou um livro, né, que se chama... Gente, espera só um pouquinho. Vou ter que parar um pouquinho e chegou a ração dos meus olhos. Só um pouquinho. Gente, foi mal aí. Não, esquenta não. Vamos dar um encerramento, então. Vamos então. Peraí. Chegou a ração dos meus bichos. Tá, take 6, Tá então. tudo com fome, só deixando eles com fome, hein, professor? Não, o almoço deles tinha. Não, pode andar. Olha lá pra câmera. Nossa, tá super com fome, hein? Ó. Tá aparecendo no vídeo, Bárbara? Olha, no vídeo. Olha.